Vimos que Jesus está falando desse texto, ele diz assim, verso 19, Apocalipse 3, 19. Para deixar claro que é Jesus falando isso, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Então veja, esse é o texto dessa noite, nós vamos ver a parte final, sê, pois, zeloso e arrependa-te, porque a carta a Laodiceia é a carta mais dura de Jesus, às 7 igrejas. Ele condenou o pecado da igreja. O pecado da igreja era soberba. Se você te ajudar, você guardar, se você memorizar um acrósticozinho, um acróstico é uma junção de palavras que formam uma outra. A letra S, a letra A e a letra I. Sai. Essa palavrinha sai, ela precisa estar na sua mente. Viu Laodiceia, você lembra, sai. Ou seja, quando esses pecados aparecerem, você diz, sai da minha vida, ok? Sai, soberba, autossuficiência e insensibilidade. Esses são os piores pecados que um crente pode cometer. Soberba de achar, eu penso de mim além do que sou. Deus detesta o soberbo. O soberbo, dizem que é o pecado, um dos pecados, prediletos do diabo. O diabo olhou para si mesmo e falou, nossa, eu não sou um anjo comum. Eu sou bom demais. Subirei até as mais altas nuvens de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Soberba. E aí Deus o pune. Soberba é um pecado particularmente que ele gosta. 2, a autossuficiência, quando o crente diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E não preciso de coisa alguma não preciso de ajuda nem dos humanos e nem do próprio Deus. Eu sou autossuficiente, eu estou provendo para a minha vida. E normalmente a autossuficiência vem por causa de você ser abastado em recursos. É possível que venha de outra maneira, mas normalmente o autossuficiente diz, eu não preciso de ninguém, eu dou conta sozinho. E a insensibilidade, S-A-I, insensibilidade é quando Jesus olha para você e fala, você acha que você é rico, mas você é miserável, você acha que você está coberto, mas você está completamente nu diante de mim, você está desprovido, e você que abre os olhos das pessoas, porque Laodiceia vendia uma pomada, um colírio, você é cego. Então Jesus diz, o pior de tudo é que você nem sabe que você é isso. É terrível. A insensibilidade, talvez nesses 3 aqui, a insensibilidade ainda seja pior que os outros. Porque o insensível, a pessoa fala, olha como você está, a pessoa fala, não estou assim. Você diz para uma pessoa, você não vê que a sua vida está indo de mal a pior? A pessoa fala, não. Você não vê que você só bate a cabeça? Você não vê a tragédia que acontece na sua vida? A pessoa fala, não. A pessoa olha para si mesmo. O insensível é aquela pessoa que todo mundo enxerga que a vida da pessoa está lastimável, está descendo. Mas a pessoa olha e fala assim, não, vocês acham que ela está descendo, mas ela está subindo. Vocês acham que eu estou fazendo algo errado, mas vai dar certo. Vocês acham que no final vou me dar mal? Não, mas vai dar certo, tenho certeza. A pessoa tem uma visão totalmente equivocada. Você fala, meu Deus, como é que só ele ou só ela não enxerga? É o pecado da insensibilidade. E ela é terrível, porque é o pecado que aprisiona, aqui no caso são crentes, mas a insensibilidade é o pecado que aprisiona os ímpios na culpa do pecado. Alguém fala, Jesus salva, a pessoa fala, não. E, olha, Jesus está te chamando. Não, eu não estou ouvindo nada, sou insensível. Cuidado com a insensibilidade, que a insensibilidade leva a pessoa a se tornar soberba, autossuficiente e assim por diante. Então, esses são os piores pecados que alguém, no caso da igreja, pode cometer. Jesus disse, vocês têm que mudar e eu estou repreendendo a vocês. Amor e repreensão caminham juntos na perspectiva divina. E ele termina dizendo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vamos ver os textos dessa noite, o que podemos aprender. Eu acho que o cabo não está ligado, Cláudio, no USB aí. A esperança, a mensagem central, a lição disso é a esperança mesmo para os piores pecados. Ou, se você preferir, aqui para os piores pecadores. Neste caso específico aqui, não são para os piores pecadores, mas são os piores pecados. Ah, não, a pessoa olha e fala, isso não tem mais jeito. Tem sim. Ah, eu já fui longe demais, Deus não vai me aceitar. Ele vai. Ele diz, eu quero, e ele está demonstrando para essa igreja, onde ele está dando a maior dura, ele está demonstrando também por essa igreja mais amor do que pelas demais. É um texto que mostra uma comovente busca por eles. Então, olha, João vai nos mostrar que há esperança mesmo para os piores pecados. O objetivo hoje é mostrar a solução, qual é a solução para a indiferença espiritual.
Como fazer com que a pessoa deixe de ser insensível, indiferente? A palavra aqui, insensível e indiferente, é a palavra morno. Jesus falou, olha, quem dera vocês fossem quente ou frio, mas porque vocês são mornos, vocês são indiferentes, vocês não vão nem para um lado para o outro, vocês perderam a propriedade para a qual eu salvei vocês, vocês são crentes, mas não têm utilidade nenhuma, vocês, como eu citei, é como café morno. Você fala, nossa, quem gosta de café não quer nenhum café, eu não sei se café é frio, eu sei que, por exemplo, na América, as pessoas tomam café gelado, ou tomam café bem quente, mas eu não conheço pessoas que gostam de café morno. Nossa, que gostoso, esse café está tão morninho. A pessoa fala, olha, já foi num lugar, a pessoa fala, passei o café de manhã. Você não quer um pouquinho? Isso é 6 da tarde, fala, mas ele está morninho, mas está gostoso. A pessoa fala, meu Deus, não quero, as pessoas detestam. Ou então uma coca gelada, quente eu não vou falar, eu fui na casa que esquentaram, mas é outra história. Mas morno, se você tomar coca morna, aí fica mais complicado, tá bom? Qual é a solução para a indiferença? O texto é bem simples, de novo, como a semana passada, é bem autoexplicativo. Semana passada vimos aí que a repreensão é a prova do amor, vimos que Jesus nos repreende de 2 formas, ele usa a Bíblia e usa pessoas para dizer, muda, a repreensão normalmente é o primeiro estágio do cuidado dele. E se você não ouve a repreensão, então vem a disciplina. Se você não ouve a teoria, vem a prática. Se você não ouve a recomendação, vem a ação. É sempre assim. Filho, não faça, filha, não vá. Não ouviu? Depois de várias formas que foi insistido, uma disciplina vem. Olha, quando sair, leva o guarda-chuva. Não quer? A chuva quando vem, a disciplina vem, ela sempre chega. A questão não é se ela vai chegar, mas é quando ela vai chegar. Vimos aí então que primeiro aspecto, vamos ver hoje, a solução para a indiferença espiritual é bem simples. Em primeiro lugar, zelo. É assim que está na sua Bíblia. Sê, pois, zeloso e arrepende. O termo, a palavra usada aqui, o verbo grego que significa zelo, também é a raiz, a mesma palavra, a mesma raiz da palavra que fala sobre ser quente, sobre ser fervoroso. É a ideia de alguma coisa muito que inflama. Então ele fala assim, eu quero que vocês sejam zelosos, eu quero levantar em vocês um fervor. Vocês estão indiferentes, e eu quero fazer com que vocês, de novo, levantem em ebulição, que o coração de vocês ferva numa direção correta. E ele vai dizer o seguinte, ser, pois, zeloso, tem claramente uma ideia contida de seja cuidadoso. Eu não sei se alguém tem outra versão para zelo, todos estão assim, alguém tem outra palavra para seja zeloso. Como, Marcelo? Inteligente? Diligente. Seja diligente. Outra versão? Levem as coisas a sério. Eu não sei qual é a sua versão, Lincoln, mas qual? É no celular. Ok. Essa versão, a ideia contida é essa. Jesus está falando assim, levem a sério o que eu estou falando. Jesus está fazendo uma exortação e está dizendo para eles assim, olha, por favor, sejam pessoas que tenham zelo. Qual é a diferença de alguém que tem zelo e alguém que tem desmazelo? Já ouviram essa expressão? É muito rebuscada. Nossa, que pessoa desmazelada. Nossa, como essa pessoa é zelosa, né? E esse? Essa não. Essa pessoa ela tem um desmazelo. Então por essas palavras você percebe, o zelo está relacionado a cuidado. Alguém zeloso é alguém que ouve com atenção o que é dito e fala assim, eu vou levar muito a sério o que está sendo dito, para que eu saia dessa situação. Se alguém dissesse, olha, filho, antes de dormir, tranque a porta. Existe o zelo, que fala assim, olha, o pai fala assim, tranque a porta porque nós estamos morando num bairro muito perigoso. As casas da nossa rua, a maioria das casas já foram assaltadas e a nossa ainda não. Por favor, tranque a porta antes de dormir. O filho diz o quê? Tá bom, papai. Tá bom, mamãe? E aí o pai volta e fala assim, você prestou atenção no que eu falei? Não vai esquecer? E aí o filho está no celular, ou está no videogame, ele fala assim, não, vai dormir tranquilo. Deixa comigo. Não vai esquecer mesmo? Não, fica tranquilo. O que é um filho zeloso? Como um filho ou uma filha zelosa deveriam agir? Eles deveriam ouvir essa repreensão e falar, nossa, isso que ele está falando é sério. Todas as casas da rua foram assaltadas e a nossa não? Talvez naquele mesmo momento o zelo
faria que eu não vou fazer depois. Era o levantar e vou trancar a porta porque não posso correr risco. E mais, o meu pai nem pediu para eu fazer isso, mas vou checar as janelas. Zelo é um cuidado que vai além, é um cuidado que leva você a tomar atitudes cuidadosas. Então Jesus diz, se você quiser fugir desses pecados que assombram a alma, seja uma pessoa cuidadosa. Olhe para a sua vida e leve a sério, como a versão do Lincoln falou. Leve a sério o que eu estou falando. Compre de mim ouro refinado pelo fogo. Compre de mim vestes brancas. Por favor, não pegue o que eu estou dizendo como Senhor Deus e tenha desmazelo. Depois eu vejo isso. Olha, isso não deve ser tão sério. Meu pai está exagerando. As casas da rua foram assaltadas? Não é desse jeito. Ele se preocupa demais. Já viu pessoas que dizem assim, pai ou mãe, não esquenta, você se preocupa muito. Isso pode ser pais dizendo para filhos, assim por diante. Olha, não ande com essas pessoas, fica tranquilo. Os jovens gostam de falar, não sei se ainda usa, fala, sussa. O que é sussa? Não, você está de cabeça quente à toa. Não sei como é, eu não vou nem usar gíria porque é difícil, não sei como é que o jovem fala hoje. Como? De boa, suave, olha aí, ó, o pessoal aqui tudo novinho, Celso, a Kelly, sussa, de boa, suave, pode dormir, deixa comigo. E o desmazelo vem quando o pai acorda de manhã e descobre que o quê? A porta ficou aberta. E o pai e a mãe falam assim, eu não estou acreditando, eu não acredito. Às vezes a porta ficou aberta e o filho foi dormindo na sala. Televisão ligada, tudo ligado. O que é isso? É o desmazelo em ouvir o que o pai diz, a mãe diz, ou a repreensão, a orientação de alguém, e pegar e falar assim, não vou levar tão a sério. Não é desconsiderar totalmente, mas aquela ideia de, olha, isso que você está falando é importante, mas não é tão importante. Não é. Se você quiser ter solução para a indiferença espiritual, Jesus fala, leve a sério as minhas palavras. Em todos os ensinamentos bíblicos, se você olhar com cuidado e falar, Deus, quando o Senhor falar, eu vou cuidadosamente olhar e aplicar a minha vida. A indiferença espiritual, a frieza, a mornidão no coração, ela vai sumir. Porque Deus vai falar, faça isso com seus dinheiro. E você fala, obrigado Deus, e você leva a sério. Faça isso com o seu relacionamento comigo, faça isso com o relacionamento com a igreja. Se você levar a sério o que Deus fala e tiver zelo, você não vai cair. Essa ideia dessa imagem é a ideia de alguém que foi alertado. Às vezes você vê em estradas, olha, perigo à frente, cuidado, pista escorregadia. O que é alguém zeloso quando você desce para o litoral ou anda por uma estrada e tem uma placa grande dizendo assim, cuidado, animais, tem um desenho de um animal que dizendo essa área é comum animais cruzarem a pista. O que é alguém zeloso? Ele reduz. Às vezes você vê uma placa dizendo assim quando vai para o litoral, teste os freios. Você já testou? Você fala, zelo você viu a placa? Fala, eu vou levar a sério isso, deixa eu testar. Vocês ficariam surpresos quantas pessoas se assustam quando vão pisar e falam, nossa, estava sem freio mesmo. O freio esquentou durante a viagem e danificou. E o texto está te avisando, teste o freio, porque você ainda tem condição de parar. Ainda não começou a parte difícil. Quem leva a sério as orientações que recebe, certamente recebe de Deus benefício. Alguns textos, olha, João 2,17 fala do zelo que Jesus tinha. A profecia bíblica, os discípulos lembraram de algo que Jesus fez em relação ao templo. Olha o que o texto diz. Então os discípulos lembraram da profecia das Escrituras. O zelo pela casa de Deus me consumirá. Que momento é esse? É quando Jesus expulsa os mercadores do templo, quando Jesus vira as mesas e manda todo mundo embora e diz assim, a casa do meu pai virou um covil de ladrões. Os discípulos depois lembram, nossa, a Bíblia diz que o zelo, e aí zelo nesse caso aqui é o cuidado pelas coisas de Deus consome. Isso deveria ser uma marca nossa, as pessoas deveriam olhar e falar, nossa, que pessoa zelosa com as coisas de Deus.
Se alguém olhasse e falasse para você, nossa, o zelo pelas coisas de Deus consome essa pessoa, a conversa dessa pessoa, o cuidado que essa pessoa tem com as coisas, é demais. É de invejar, por exemplo, o zelo que os muçulmanos têm com o Alcorão. Se você já viu o trato que eles têm com o Corão, eles pegam com luva. Eles entendem assim, essa é a palavra de Deus, é um zelo equivocado. Mas eles entendem, falam, é a palavra de Deus. O Corão sempre está em ordem, bonito. Eles vão ler com todo cuidado. Eles falam assim, eu não posso destruir isso daqui, porque isso aqui é a casa, é a palavra de Deus. O texto que o Gustavo leu mostra do zelo que os filisteus tinham com Dagon. A imagem de Dagon foi colocada diante da arca e no dia seguinte, quando foram lá, a estátua de Dagon estava com o rosto em chão diante da arca, como se estivesse prostrado diante da arca. Os filisteus, nossa, que estranho isso. Pegaram a estátua, colocaram ela em pé de novo. No dia seguinte, a estátua estava de novo no chão, só que dessa vez com os braços e a cabeça partida. E o texto fala que é como se tivesse caído e quebrado, e a cabeça rolou e ficou perto da porta de entrada. Quem consegue ver qual foi o zelo que o texto que o Gustavo mostra que os sacerdotes pagãos tinham em relação a Dagon? O texto diz assim, daquele dia em diante, eles não pisavam mais na soleira. Eles falaram, não vou pisar aqui. Por quê? Porque a cabeça do meu Deus estava aqui. Zelo pelas coisas de Deus. Agora, nós não temos um templo, nós não temos um altar, onde eu estou aqui na frente não é o altar da igreja. Aqui é um púlpito de madeira, eu posso estar falando de um palanque em qualquer lugar. Nós não temos lugares sagrados, mas é possível que você não tenha zelo pelas coisas espirituais. Quem quer ter uma solução para a indiferença espiritual, precisa pedir, Senhor, dá-me mais zelo pelas tuas coisas. Dá-me mais zelo, dá-me mais zelo para que eu leve a sério uma vida de oração. Os pais que estão aqui, que têm filhos pequenos, levem a sério a vida de oração dos seus filhos. Orem com eles. Pode ser oração curta, mas crie, forme os seus filhos com a mentalidade de que, olha, eu vou me lembrar, minha família sempre orava. Se os seus filhos são pequenos, mais em volta da mesa, dê as mãos. Esse hábito com os filhos pequenininhos cria laços, eles falam assim, puxa, por que nós somos uma família? E vamos agradecer a Deus por isso que Ele proveu para nós. Crie na mentalidade do seu filho um zelo pelas coisas de Deus. Vamos orar? Ou vamos ler a Bíblia? Eu lembro que minhas filhas, quando pequenas, eu fiquei muito bravo porque elas tinham Bíblia. Várias Bíblias, a Bíblia do bebê, depois a Bíblia infantil, aquelas Bíblias que têm figuras, era normal você usar essas Bíblias mais fáceis para as crianças. E aí passou a fase da criança, estava na transição, aquela fase de ser junior, sem definir uma idade. E aí então eu comprei a nova versão internacional, a NVI, e dei para uma das minhas filhas. E um dia eu falei, vamos pegar a Bíblia, vamos ler junto. Eu peguei a Bíblia delas, quando eu comecei a virar a página, estava toda rabiscada. Risco, e não era rabiscado, não é de anotação, não, é rabiscado, riscado. Durante o culto, o pastor está falando, está fazendo X, raio. Eu olhava e falava, o que é isso? O que é isso? Eu falei assim, meu Deus, vocês têm ideia o que é isso? É uma falta de zelo. Não é o papel não é a boca de Deus, mas é a falta de zelo com o que está ali. Em 1998, estava sentado na sala de aula do Seminário Palavra da Vida e aquelas carteiras universitárias só tem um lugar para colocar o braço. Um aluno que estava ao meu lado, ele colocava a Bíblia, ele tirava a mão da Bíblia por alguma razão, a Bíblia escorregava pelo braço e caía no chão. Caiu a primeira vez, ele reclamou um pouquinho, pegou a Bíblia, pôs a Bíblia de novo aqui e deixou a Bíblia ali. A aula continuou, era aula de ética com o professor Davi Smith. Deu algum instante, por alguma distração, a Bíblia escorregou, era uma mesa bem lisinha, ela escorregou e caiu no chão de novo. Ele praguejou uma segunda vez, pegou a Bíblia e colocou em cima. Eu estava do lado. E a aula continuou, passou mais uns 10 minutos, a Bíblia caiu a terceira vez. Quando ela caiu, meus irmãos, ele deu um chute naquela Bíblia. A Bíblia saiu do fundo da sala, ela correu assim, toda a sala de aula e bateu lá na frente, parou na parede. Todo mundo parou, ele falou, quer ficar no chão, então fica. E deu aquela pancada na Bíblia e jogou a Bíblia lá na frente.
O professor parou a aula, porque todo mundo falou, nossa, você não espera isso. Por mais, nem fora da igreja você espera alguém que chute a Bíblia. O professor se abaixou, pegou a Bíblia dele, limpou a Bíblia e virou para ele e falou assim, se essa é a forma com que você trata a palavra de Deus, eu não sei o que você está fazendo aqui. O que você está fazendo no seminário? É isso aí? O seu zelo na preparação para ser um pastor é isso? O que você está fazendo aqui? Vai embora. E ele insistiu e ficou. Irmãos, nós precisamos ter zelo, não é com papel e com livro, mas é zelo no coração. Tem pessoas que não chutam a Bíblia. Talvez você esteja escandalizado porque alguém chutou a Bíblia de papel, mas você chuta com as suas atitudes aquilo que Deus diz para você. Você joga no lixo as orientações de Deus. Deus diz para você, faça isso e você não faz. Deus diz para você, deixe de fazer aquilo e você não obedece. Olha para a sua vida e pergunta, Senhor, eu tenho demonstrado zelo pelas tuas coisas? Tenho demonstrado zelo para com a tua igreja? Tenho demonstrado zelo para com a minha vida espiritual? Quem quer fugir da indiferença precisa ter zelo. Outro texto bíblico, Paulo diz assim, falando de si mesmo, em Atos capítulo 22, quando Paulo vai fazer uma defesa de si, olha o que ele fala. O zelo se vê no esforço. Atos 22:10, Paulo diz, eu sou judeu, nasci em Tarso, na cidade da Cilícia, uma cidade da Cilícia. Fui criado em Jerusalém e educado por Gamaliel. Gamaliel era o maior líder. Dizem que foi o maior líder, o maior professor que existiu. Quando Gamaliel morreu, a terra de Israel fez luto de 3 dias. E as pessoas disseram, morreu o coração da lei. Um homem que mais dominava, que mais conhecia. E Paulo diz, eu fui criado aos pés dele. Eu era um dos alunos de elite, aqueles que sentavam, eu estava literalmente aos pés de Gamaliel, bebendo do seu conhecimento. Paulo diz, isso já era por si só um privilégio. Gamaliel achou que eu era digno de ser ensinado por ele. Paulo está dizendo quem ele é. E ele fala assim, eu fui instruído rigorosamente, isso aqui tem a ver com zelo, rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Olha o que Paulo fala agora, tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês hoje. Paulo diz, eu me tornei zeloso, não é no estudo bíblico, em qualquer coisa que eu fazia, eu demonstrava zelo por Deus. Você é assim? Nas pequenas coisas, quando você vai se vestir, o zelo por Deus toca você? Se alguma vez já pegou essa roupa e falou assim, essa roupa não demonstrará zelo pelo Senhor, nem pelo seu povo. Já jogou roupa fora alguma vez porque fala, essa roupa não. Já pegou alguma música, hoje não se usa mais CD, mas se fosse na época de um disco, você fala, isso não honra o meu Deus, vou jogar fora. Já pegou o seu celular, olhou seus contatos e falou, esse contato, essa pessoa não posso mais andar com ela. Fora. Excluindo pessoas que levam você. Paulo diz, eu me tornei zeloso em tudo o que fazer. Tem pessoas que acham que zelo é só quando vem à igreja. O zelo faz parte da dinâmica. Quando você faz a comida em casa para sua família, tem zelo ali? Você sabia que é possível servir uma refeição demonstrando zelo para com Deus? É possível que você faça uma refeição e aquela refeição produza escândalo, em vez de ser bênção para Deus. Tem alguma coisa errada, biblicamente falando, por exemplo, em comer carne na Sexta-feira Santa? Segundo o romanismo, falam, não pode comer porque é pecado e assim vai um monte de coisa. Você pode comer. Mas eu mesmo, durante anos na minha vida, nós agimos de forma errada. Às vezes nós marcávamos o churrasco para Sexta-feira Santa. Churrasco da igreja, divulgava. Não era pastor na época. E aí você tem vizinhos católicos. Tá bom? E o cheiro da carne está subindo. O que acontece numa dimensão dessa? É errado comer carne? Não. Não tem pecado nenhum. Porque a pessoa fala que pode comer peixe, mas carne não. Mas é possível que por meio de uma refeição você escandalize pessoas e você não demonstre zelo para com Deus. É nesse sentido que Paulo fala, me fiz gentil para os gentios, judeu para os judeus. Eu não queria escandalizar ninguém para poder ganhar todo mundo. Tudo que você faz deve mostrar
zelo. No seu trabalho, na maneira como você estuda, as suas notas, quando vem a nota, os adolescentes estão aqui, o boletim, honra a Deus. O pessoal olha e fala, nossa, está aqui, olha, nota que honrou a Deus. Irmãos, pense, desdobre na área que você quiser. A forma como eu falo com a minha esposa, a maneira como eu lido com o meu marido, a forma como eu crio e educo os meus filhos, a maneira como eu atendo os meus clientes ou me subordino ao meu patrão. Honra a Deus. Porque se você não honra a Deus, se você não demonstra zelo por Ele, lamento muito, você talvez seja um crente indiferente. Pessoas zelosas são reconhecidas. As pessoas percebem, está aqui alguém que tem muito zelo, muita referência. Acho que tem mais um texto, olha que Paulo diz em Gálatas 1:13. O zelo se vê na perseverança. Paulo diz, vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica. Paulo diz, quando eu aprendi com Gamaliel o judaísmo e praticava, eu era zeloso em tudo o que fazia. E havia uma coisa que eu fazia, que era uma das coisas mais zelosas que eu tinha. Olha o que Paulo diz. Vocês sabem que eu, quando seguia a religião judaica, o que eu fazia? Como perseguia com violência a igreja de Deus. Paulo era zeloso, inclusive, em perseguir pessoas. Paulo perseguia homens e mulheres com zelo no coração. Ele prendia pessoas e consentia na morte e falava assim, estou fazendo isso por zelo. É difícil entender isso, porque até lidar com isso, porque é muito o que acontece no mundo islâmico. Quando você pega terroristas, eles matam, eles estão falando que estão fazendo o nome de quem? Eles estão fazendo o nome do Deus deles. Eles falam, eu fiz isso em nome do meu Deus. Você fala, você é um radical, você é um extremista, você é isso e aquilo. Ele fala, não, eu estou fazendo isso por zelo. É um zelo sem entendimento, mas continua sendo, de certa forma, um zelo. Paulo diz, eu persegui a igreja com zelo. Pergunto a vocês, se Paulo disse que ele era zeloso, cuidadoso, minucioso em tudo que ele fazia, como era essa perseguição? Era só meio período do dia? Ele falou, não, vou perseguir só um pouco, vou dar uma margem para o pessoal fugir. Quando você lê Atos 9, o texto fala, e Paulo, respirando ameaças de morte, ele levantava, enchia o pulmão com o desejo de matar pessoas. Porque ele era mau? Não, porque ele falava assim, esse pessoal do livro, os crentes, eles estão destruindo o Deus de Israel, eu não posso permitir, eu amo tanto o Deus de Israel, que eu vou matar qualquer pessoa que tente profanar o nome do meu Deus. E Paulo perseguia e matava pessoas. Eu lembro de um professor no seminário que disse que era melhor você encontrar com o diabo do que encontrar com Saulo de Tarso. Quando Saulo se converte, ninguém da igreja queria se reunir com ele. Ninguém. Demorou alguns anos, com insistência de Barnabé, para que Paulo, então, recebesse acesso. E é assim. Zelo sem conhecimento. Ele diz isso, olha só. Não medi esforços, olha aqui a perseverança. Eu não tinha tempo ruim, se era chuva, se era frio. Não medi esforços, nem recursos. Para quê? Para destruí-la. Eu queria acabar com a igreja, então eu fazia de tudo. Superava a muitos dos judeus da minha geração. O que ele está dizendo aqui? Tinha outros perseguidores, mas eu superava eles. Está demonstrando zelo ou não? Ele fala, fazê-lo significa fazer uma coisa com excelência. Até mesmo uma coisa errada. Estranho isso, né? Mas é possível você ser zeloso em fazer uma coisa ruim. A Bíblia não recomenda isso, mas está falando, tenha um zelo e cuidado em ouvir o que Jesus fala, e a indiferença espiritual vai sumir. Paulo diz assim, eu superava os da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Então aí os textos, segunda lição do próprio texto, ele fala, ser pois zeloso, é o primeiro remédio para você deixar de ser morno espiritualmente e retomar a vida com Deus. E o segundo remédio é, bem fácil, ser pois zeloso e arrependa-te. O arrependimento então, a prática. O zelo é uma coisa que muitas vezes começa no seu coração e a prática vai levar você a um arrependimento. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso, tá bom? Arrepender-se, no conceito bíblico, está relacionado a uma mudança radical de postura. Então, Deus, a pessoa de Cristo, está dizendo, vocês que são soberbos, autossuficientes e insensíveis, vocês precisam ter uma mudança.
E como é que essa mudança acontece? Primeiro, levem a sério o que eu estou dizendo, tenham zelo. E segundo, já que vocês levaram a sério, agora vocês vão se humilhar e pedir: Senhor, perdoa-me, eu quero mudar. Arrependimento é isso. Arrependimento é mudar de direção, é uma conversão. Por isso, quando você fala, aquela pessoa se arrependeu, aquele homem se converteu, ele estava indo para cá e ele mudou. É uma mudança. Alguém uma vez me disse: nossa, pastor, eu mudei radicalmente, eu dei uma volta de 360 graus na minha vida. Eu falei: como? Pastor, olha, Deus atuou na minha vida e eu virei 360 graus, foi uma benção. Eu falei: eu acho que virou muito, irmão, tem que virar um tiquinho menos. É só 180, 360 você virou e ficou aqui em direção, na mesma. Então você só balançou sua vida e continuou. Tem crente que fala isso de conversão. Veio num culto, foi tocado, a cabeça da pessoa virou, ela chorou bastante e ela continuou na mesma direção. Faz as mesmas coisas e a pessoa fala: me converti. Não é conversão. Conversão é mudar, está indo para lá, você vai para cá. Você ia com essas pessoas e reconhecendo que elas não servem, você muda de direção e vira. Você vai na contramão. E, gente, é difícil ir na contramão, porque o arrependimento coloca você em rota de colisão. Seria legal se Deus, quando faz uma conversão, olha como funciona a conversão de carros. Vocês saindo aqui na faixa da direita, e aí tem uma placa na frente, olha, conversão, você pode fazer uma conversão ali na frente. Você vira e pega outra pista, e naquela pista está indo todo mundo para onde? Agora voltando para a esquerda, e agora você vem no fluxo, fala: que legal. Mas a conversão bíblica, infelizmente, não é isso. É você virar na pista em que você está e volta. Tem algum problema? Você consegue identificar? Está todo mundo indo lá, e de repente você vira e volta. As pessoas que passam por você, é você que virou, hein? Presta atenção. É você, não são as pessoas. Não culpa as pessoas, foi você. As pessoas que passam por você, elas falam o quê? Parabéns! É assim que elas falam? Se você estiver na sua pista, não faça isso de jeito nenhum, é só para ilustrar. Se virar o carro e vir na contramão, as pessoas vão falar barbaridades para você. Vão buzinar? Vão buzinar. Vão te xingar? Vão xingar. Por quê? Por que elas estão fazendo isso? Porque elas estão buzinando, xingando e ofendendo você que mudou, não foram elas. Saindo na contramão. Por quê? Elas acham que você está errado. E você está ou não? O pessoal está pensando. De acordo com o código que elas seguem, você está errado mesmo. Não adianta falar: não, eu estou certo, vocês estão errados. Não. O crente é alguém que o guarda para você e você está andando na contramão. Ele fala: você está louco? Você não sabe que não pode? Ele fala assim: olha, no código celestial pode. A pessoa fala: você está no céu? Não. Então, você quer andar pelo código celestial aqui? Vou multar você, vou prender você. Lamento. E aí começam as perseguições. E você, de vez em quando, bate com outra pessoa, tem uma avaria. É difícil andar na contramão. Você foi chamado para andar na contramão com regras de outro mundo. E eu falo para Deus: Senhor, seria tão fácil a gente converter e a partir da conversão a gente só andar com salvos. Uma vez um jovem aqui em Bragança me disse: pastor, estou cansado do meu trabalho, eu quero sair. Tinha pouco tempo trabalhando, eu falei: por quê? Ele falou: não dá mais, eu estou cansado desse mundo mal. E eu falei: o que você quer? A pessoa falou: eu quero um ambiente gospel. Eu falei: mas como assim? Ele falou: eu quero um ambiente totalmente gospel. Eu quero um chefe gospel, eu quero amigos gospel, eu quero clientes gospel. Eu não quero mais contato com esse mundo, pastor. Eu quero um ambiente gospel. Eu disse para ele: morre. Morreu. Se ele for crente, ele falou que era. Morreu é totalmente gospel. Só gospel. A pessoa quer ficar aqui, andando na contramão e sendo ferida. E infelizmente é isso. Quando você chegar no final da estrada, ou melhor, no início, se pela analogia aí, vai ter várias cicatrizes em você. Porque você está remando contra a maré, você está indo contra tudo que sai na correnteza. Mas a Bíblia continua dizendo para você: quer deixar a indiferença espiritual? Demonstre cuidado com o que você ouve e muda. Vira a direção e vai. E enfrenta o que bateu em você. Vai sujar você,
vai ferir você, vai ofender você, mas você tem uma convicção dizendo, eu não posso mais ir para lá, porque lá no final é a morte e destruição. Eu não posso. O meu Senhor disse que tem que ir para lá. E por mais que as pessoas digam para você, pare, não é certo, você tem que parar, e eventualmente no caminho você encontra um oásis, um posto na analogia, chamado igreja. Você entra e fala, ai Senhor, que gostoso. E aí você vem aqui, para naquele posto, aí os da contramão estão com você ali, e as pessoas estão todas machucadas, com tipóia. O que aconteceu? Eu falei, você não sabe como foi minha semana. Nossa, você não sabe o que eu tenho passado em casa. E aí eles se reúnem, eles cantam louvores, eles agradecem a Deus, e eles têm que sair daquele posto e voltar na contramão. É isso. Daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes, a porta vai se abrir, e você vai entrar na contramão dessa história. E você vai até a próxima vez que Deus permitir que nós nos encontremos. De vez em quando alguém chega aqui bem cansado. E aí você pode abraçar e falar, eu sei o que você está passando. Eu conheço as suas lutas, mas vamos em frente, porque o Senhor disse para nós, esse é o caminho. Indiferença espiritual vai sumir. Zelo e arrependimento. Sem isso, não tem o que fazer. Olha só, arrependimento. Abra aí em 2 de Paulo aos Coríntios. Segunda de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, a carta, a epístola mandada aos Coríntios foi uma carta muito dura, porque o apóstolo Paulo foi atacado por essa igreja. Diferente das demais igrejas, a igreja de Corinto começou a dizer, Paulo não é apóstolo de verdade, Paulo é um apóstolo inferior, Pedro é o grande apóstolo. E começaram a falar um monte. Paulo é muito forte nas suas escritas. Paulo escreve cartas muito duras, mas pessoalmente quando ele vem aqui ele é uma moça, ele não tem força nenhuma. E Paulo ficou bravo, ele falou, tá bom, vocês acham que eu sou isso? Eu acho que Paulo era o apóstolo que mais punha medo nas pessoas, mas escreviam para ele, você não é de nada. Eu quero ver você falar isso na minha cara. Paulo falou, o quê? Então, eu vou aí mostrar meu poder. Paulo falou para a igreja, eu estou indo aí. E mandou a carta. Quando ele mandou a carta falando para a igreja, eu estou indo aí, o que aconteceu? Aí pânico geral. Nossa, a gente blefou, e ele está vindo. E Paulo tinha medo? Quem era um discípulo difícil de ser confrontado no grupo de Jesus? Pedro. O que Paulo fez? Em Gálatas, Paulo falou assim, resistir Pedro face a face. Olha, tem que ser macho. Ele chamou Pedrão, vem aqui. E o texto fala, na frente de todo mundo. Ele falou, sendo tu judeu, você vive como um gentil. Hipócrita. Pedro falou, o quê? Hipócrita. Quer que eu grite de novo? Vou falar em hebraico, vou falar em grego, vou falar... Você. E ele põe Pedro embaixo. Tinha que ter coragem. Paulo chegava nos lugares, Paulo e Barnabé. Barnabé, o filho da consolação. O pessoal ia dar pedrada, dava pedrada em quem? Paulo. Você vê algum texto em que Barnabé foi espancado? Paulo chegava na cidade, espancava. Chegava na outra, espancava. Por quê? Ele era muito duro, era um trator. Ele falou, vai por aqui. Paulo, vamos pegar um atalho? Não, vamos passar aqui mesmo. Em Atos 14 ele é jogado, dado como morto. E o texto fala que daqui a pouquinho, quando todo mundo abandonou ele morreu. Os discípulos, é legal esse texto, né? Depois todo mundo vai embora, os apedrejadores, a igreja chegou, Paulo, dá a mão aqui, irmão, vou te levantar. Aí Paulo levanta todo quebrado. Na época não tinha antibiótico, não tinha nenhum remédio, nada. Machucado mesmo, dado como morto. Eles vão embora, Paulo falou, não, vamos voltar para a mesma cidade que me apedrejaram. Você vai, é louco. Porque João Marcos abandonou, não queria mais andar com ele. Quem ia querer andar com Paulo? É difícil. Este Paulo disse para Corinto, eu estou indo aí. E a igreja ficou com medo. E a igreja chorou. Não, Paulo, não vem não, Paulo. E olha o que acontece aqui, em 7:8. 2 aos Coríntios 7:8. Paulo diz assim, porquanto, ainda que vos tenha contristado com carta, não me arrependo. Paulo falou, eu sei que vocês ficaram tristes com a minha carta, mas eu não me arrependo de ter sido duro com vocês. Por quê? Não me arrependo, embora já tenha me arrependido.
Vejo que aquela carta vos constritou ou vos deixou triste por breve tempo. Paulo falou assim, eu mandei a carta, o próprio Paulo falou, mandei a carta, depois fiquei um pouco meio arrependido, porque eu falei, foi duro demais. Mas agora, quando ele manda a carta, ele fala assim, eu fiquei arrependido por pouco tempo, mas não me arrependo não. Não me arrependo. Já aconteceu isso, um pai faz uma coisa, fala, corrigir o filho, aí bate aquela tristeza e fala, nossa. Aí depois fala, não me arrependo de ter feito não, mas no começo ali foi difícil, vi meu filho chorando, minha filha chorando. É isso que ele está dizendo. E aí ele diz assim, agora eu me alegro porque vocês foram contristados. Agora me alegro não porque vocês foram contristados, mas porque foram contristados para o arrependimento. A minha carta produziu em vocês arrependimento, pois vocês foram contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Paulo falou, eu fiquei contente porque a minha carta produziu em vocês tristeza, a tristeza que procede de Deus, não a tristeza que traz remorso, mas a tristeza que traz arrependimento, para que vocês não sofressem dano. Eu estava indo aí. E eu fiquei feliz que a minha carta trouxe para vocês tristeza. É possível que alguém sinta remorso e não tristeza. E Paulo diz, existe uma tristeza, olha o versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo, ou o arrependimento do mundo, produz morte. Preste atenção nisso, porque Paulo diz, existe um arrependimento que Deus produz. Existe um arrependimento que o mundo produz. E qual a diferença entre os dois? Um é arrependimento que produz mudança e o outro é remorso, que tem medo da consequência. É alguém que foi apanhado num delito e a pessoa se fragiliza porque foi apanhado. É a tristeza que tem medo não do erro, mas da punição. É impressionante esses dias, eu nunca tinha visto aqui em Bragança. Eu vi um vídeo sobre fuga da polícia, fugas frustradas, pessoas fugindo da polícia frustradas, e de repente aparece Bragança. Eu falei, nossa, Bragança está famosa. E havia um cara de moto fugindo, e passava pelas ruas, eu falei, essa rua não é estranha. E passava outra, eu falei, nossa, esse lugar está parecendo conhecido, e era um lugar aqui em Bragança. E finalmente a guarda civil parou, prendeu a pessoa lá, e aí falou para ele, por que você está fugindo? Ele falou, não, ele falou, eu acabei de comprar maconha, e eu não queria perder. E ele derrubou a moto, ele correu, caiu na rua a pé, correndo, tropeçando. Pergunto a vocês, ele estava arrependido de ter comprado aquela substância? Ele estava triste porque falou o quê? Ele não falou, olha, me perdoa, eu fiz isso, é contra a lei, não vou fazer mais, não. Eu fugi porque eu não queria que vocês pegassem o que eu acabei de comprar. Ele estava triste ou não? Porque a polícia ia pegar aquilo dele? Estava muito triste, até chorou. Essa é a tristeza que Deus produz? Não, essa é a tristeza que o mundo produz. É possível que até na igreja pessoas desenvolvam isso. Elas tropeçam e choram, porque vão falar de mim na igreja. O pastor vai chamar minha atenção, aquela pessoa vai falar comigo, eu não queria passar por isso, mas não é arrependimento. Arrependimento, olha e fala, Deus, eu pequei e eu preciso mudar. Paulo fala abertamente disso. Verso 11 diz assim, porque quanto cuidado não produziu isso em vós, que segundo Deus fostes contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudade, olha o que aconteceu agora, ele fala, que zelo. Paulo diz que a tristeza no coração deles produziu uma série de coisas, inclusive zelo. Arrependimento e zelo caminham lado a lado. Pessoas arrependidas se tornam mais zelosas. Não dá tempo de eu ler todos esses aí, mas são textos que abertamente falam sobre o zelo que o arrependimento que Deus produz. Você pode ler depois com calma esses textos na sua casa, são textos que vão lidar com arrependimento verdadeiro, não remorso. Quem tem arrependimento que é só remorso, vai continuar sendo completamente indiferente.
O texto aqui, esse último aqui, é quando Pedro vai falar para as pessoas: arrependei-vos dos vossos pecados e cada um de vocês seja batizado. Um arrependimento que transforma. Quais são as aplicações do texto de hoje? Quer fugir dos maiores pecados da vida de um crente? A esperança? Zelo e arrependimento. Quando isso acontecer, as lições do texto é essa. Ter zelo é ser criterioso, responsável e cuidadoso com o que Deus diz. Isso é ser zeloso, quando você leva a sério o que Deus fala. É levar muito a sério os alertas recebidos. E aí uma pergunta: você leva a sério o que Deus tem feito ou dito sobre a sua vida, a família e as suas escolhas? Aí você descobre: eu sou zeloso, Deus fala e eu presto atenção, eu estou atento. Existe uma segunda lição: o arrependimento não é o mesmo que sentir remorso, tristeza ou culpa pelo erro cometido. O que é arrependimento? Arrependimento é adotar de uma mudança radical que envolve ações concretas. Isso é arrependimento. A ação, a resolução de tomar uma ação concreta para deixar o pecado. Quem está arrependido age e não só fala. Estou tão arrependido. E o que você vai fazer? Nada. Só estou arrependido. Só estou falando para você que eu estou arrependido. Esse arrependimento não resolve. Um ladrão que ele foi apanhado. Anos atrás, numa igreja que eu estava, uma moça roubou um irmão. Roubou dinheiro desse irmão. E depois ela foi surpreendida nesse roubo de valores. E ela chorou e disse: olha, me perdoe, eu realmente roubei. Ela estava arrependida. Ok, era só os dois se abraçarem e falar: ok, já que está arrependida, pode ir embora? Parava aí na teoria? Então foi dito para ela assim: olha, está arrependida? Tô. Quanto você pegou? Peguei X. Um dos pastores fez uma conta rápida. Quanto você pegou? Em tal mês. Para arredondar aqui para vocês. Você pegou R$1.000? É. Então não é só pedir perdão. Você tem que fazer o quê? Restituir. Restituir é uma ação prática. É só devolver os R$1.000? Não. Você precisa restituir aquele valor para a pessoa com correção. Aquele valor você se apropriou dele. A pessoa tem direito de ter correção naquilo. Mas eu peguei só 1.000. Você pegou só 1.000, vai devolver 1.200. Não. Aqui, esse valor tempo que você ficou, tem que devolver isso daqui. Se a pessoa não quiser, não é arrependimento. Arrependimento é uma ação concreta. O arrependido age, ele não só fala. E aí você descobre quem está arrependido. Arrependimento produz ações. Vamos orar. Baixe sua cabeça, que Deus cuide da sua vida, da nossa vida. Tem você um coração insensível? Você está triste por algo na sua vida? Está cansado de ter uma vida indiferente a Deus? Peça a Ele: Senhor, me dá zelo pelas Tuas coisas. Por favor, me transforma. Senhor, me dá o arrependimento que modifica, o arrependimento verdadeiro que produz ações, que me levará a agir. O Senhor Jesus não despreza esse tipo de oração. Sabe por quê? Porque Ele busca com ternura. Ele nos achou muito tempo na miséria e Ele continua nos buscando. Ele disse para essa igreja: eu repreendo e disciplino a todos que eu amo, sejam zelosos e arrependam-se. Não importa qual for ou qual seja o seu pecado, nessa noite o bom pastor está aqui buscando você para estender mais uma vez perdão. Peça por zelo, clame por arrependimento. Ó Deus de toda a glória, obrigado pela Tua palavra. Sem ela nós não teríamos direcionamento. Nos ensina a sermos criteriosos, cuidadosos, a levarmos a sério tudo aquilo que a Sua palavra diz, e como o apóstolo Paulo, que nós sejamos conhecidos pelo zelo em cada coisa que nós façamos. Que o nosso zelo não seja teórico, mas seja visto na prática, na nossa conduta, nossa fala, nossas escolhas. E se há alguém aqui, Deus, que tem andado longe do Senhor, produz o arrependimento do céu, aquele que traz transformação real. Longe de nós esteja o remorso, longe de nós esteja a tristeza que o mundo produz. Nós queremos a verdadeira e pura atuação do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
Vamos ficar em pé, nós vamos cantar essa música, um hino tradicional que diz, que fala o que Jesus fez com cada um de nós. Espero que essa tenha sido a sua história. Buscou-me com ternura, o maravilhoso pastor. Ele me achou em miséria, mas me transformou.